meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amados, eu venho fazer um convite especial para vocês hoje e dizer a vocês que, para todos nós sabermos que adoração é amor e dedicação, conhecendo Deus, reconhecendo Deus como o Senhor de sua vida. Quando adoramos a Deus, mostramos que Ele é nosso único Deus. Adoração é dar louvor, honra e glória a Deus. Não há nada nem ninguém como Deus. Ele é merecedor da nossa adoração. Isso não só somos nós que observamos, mas em Lucas 4, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, assim diz: Jesus disse, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então, amados, como amamos esse Deus, honramos esse Deus, vamos cultuar o nosso Deus para a honra e glória do Senhor? Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Olá, irmãos e irmãs da Igreja Batista Moriá. É com muito amor que venho falar essa palavra com vocês. Salmos 18. O Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo, em que me refúgio, é o meu escudo, a força da minha salvação e a torre de proteção. A gente tem que agradecer muito a Deus por estarmos no templo dele, por podermos orar, agradecer e cantar, louvar ao nosso Deus. Como disse a palavra hoje, nós estamos aprendendo a lidar com tudo, com a estatura, a graça, com tudo. Vamos orar, meus irmãos? Deus Pai Todo-Poderoso, te agradeço por mais um dia. Te agradeço por nos permitir estar no seu templo, por estar ouvindo a sua palavra, por estar nos ensinando a cada dia e a ter sabedoria para tudo. Te peço, meu Pai, em nome de todos que necessitam de ti, pelos enfermos, pelos desempregados, para aqueles que estão faltando pão à mesa. Peço também que o Senhor olhe pelos idosos, pelas pessoas carentes, pelas crianças, por todos, meu Pai. Há muitos necessitados, muitos necessitam de Ti, meu Pai. Muitos necessitam desse amor do Pai. Te agradeço em nome do Seu Filho Jesus por tudo e por mais uma noite e por mais um amanhecer. Graças te dou em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Fiquem com Deus, irmãos, e Deus abençoe a vocês e a cada um de seus familiares. Amém.
irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que Deus continue abençoando ricamente suas vidas. Nesta noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos o texto do Evangelho de João, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. E vamos trabalhar com o tema sobre os filhos de Deus. Eu vou fazer a leitura desses versículos e depois nós vamos, então, fazer algumas considerações sobre esses versículos. A palavra de Deus nos diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O destaque neste texto é a frase: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu gostaria de deixar algumas perguntas para que pudéssemos refletir. Primeiro, como soa para você esta questão do Verbo no princípio, que estava com Deus e era Deus, como está no versículo 1? E essa outra de que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Está lá no versículo 3. E também, qual a sua curiosidade maior sobre João, o Batista, como está no versículo 6? Segundo o versículo 10, quem você acha que estava no mundo, e o mundo não recebeu? E segundo o versículo 12, pode existir alguém que não é filho de Deus? Então, essas são algumas perguntas que você já pode ir pensando e talvez no decorrer das nossas considerações desse texto, você com certeza já pode ter as respostas. Vamos dividir em 3 partes esse texto. Primeiro, a primeira parte, eu gostaria de abordar o versículo de 1 a 5 deste capítulo 1 do Evangelho de João, que fala aí sobre o Verbo. O texto diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A palavra verbo, essa palavra vem de logos no grego. A ideia vem da filosofia grega do logos. Eles acreditavam, em resumo, que havia uma força criadora no universo. Essa era uma força personificada.
Eles só não sabiam identificar exatamente essa força. João aproveita a ideia para mostrar que Jesus é a grande força criadora, é o Verbo eterno. Mas ele vai além, pois ele é uma pessoa. Ele procura mostrar que é em Jesus que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em cima desta afirmação de João, podemos entender também a palavra do apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos de 15 a 17, se referindo a Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Portanto, Jesus é esse verbo que João expressa neste capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Temos uma segunda parte que nós podemos compreender desses versículos, que vai do versículo 6 ao versículo 8. É sobre a polêmica com relação a João o Batista. E o texto diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. O que pensavam alguns? Alguns pensavam que João o Batista era o Messias prometido. Mas ele era apenas um profeta. Vamos lembrar que Israel havia ficado mais de 400 anos sem profeta inspirado. E João era agora tido na conta de um grande profeta. Mas ele vinha abrir caminho para Jesus, o Messias. Ele era uma espécie de batedor, que vem na frente da autoridade maior. Mas sobre João nós temos também descrito no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículos 6 a 7, nós temos esse registro. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Mas em Mateus nós temos uma declaração de Jesus sobre João o Batista, lá no capítulo 11, nos versículos de 7 a 11. E indo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é esse de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior
do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então vimos aí essa segunda parte desse texto lido sobre esse personagem João o Batista. Mas vamos para a terceira parte deste capítulo 1, que alcança até o versículo 14. E estaremos lendo de 9 a 14 sobre a criação dos filhos de Deus. O texto diz assim: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Um destaque: a luz é imprescindível a uma planta que está para nascer, e se você prender uma semente num recipiente fechado e abrir-lhe apenas um pequeno buraco, a planta vai nascer justamente em direção à claridade. Jesus, portanto, é a luz que produz a germinação da nova vida no ser humano, a vida espiritual. Lá em João 8,12 nós temos a declaração: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E sobre o que era seu, refere-se aos judeus, que não souberam reconhecer o Messias prometido. Nesses versículos, nós temos o versículo 12, que é o auge de todo o texto, que diz: deu-lhes o poder de serem feitos. Isto quer dizer poder de se tornarem. O verbo grego aqui é muito forte. Ele significa passar por uma transformação radical. Jesus veio trazer o evangelho de transformação. A ideia aqui é de uma nova criação. Esta é a ideia de todo o Novo Testamento. É a nova criação que prepara o ser humano para relacionar-se outra vez com Deus. O processo de tornar-se ou de ser feito é pela fé, aos que creem no seu nome. Na questão da fé, entra também o arrependimento. E o texto que nós temos de Efésios 2,8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Temos também o versículo 13, que explica que isto vem de Deus. A ideia é a mesma de João 3, de 1 a 8. Quando Jesus fala do novo nascimento. Esta é a mensagem fundamental do cristianismo. O ser humano precisa tornar-se filho de Deus, pela aquisição de uma nova vida. E Paulo complementa isso em 2 Coríntios 5,17, falando da nova criatura. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O versículo 14, ele fala da encarnação de Cristo, para realizar
este novo nascimento em nós, Jesus assumiu a forma humana para melhor poder identificar-se conosco. E ele era, naquela forma, a revelação de Deus. Paulo nos faz compreender, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, com esta definição desses versículos para a nossa compreensão, nós poderíamos fazer algumas aplicações e até considerá-las como sendo aplicação evangelística. A primeira, sobre o mundo não o conheceu, que está no verso 10. O mundo somos nós. E o termo os seus não receberam, como está no versículo 11, são os judeus. E o termo mais a todos, quantos o receberam, no versículo 12, o que significa que a oportunidade é dada a qualquer um, mesmo aos judeus, que individualmente queiram receber Jesus como Salvador. E receber significa aceitar, admitir que Jesus é o Filho de Deus e veio ao mundo para nos salvar. Nós provamos que o recebemos crendo. É pela fé, como está no versículo 12, aos que creem no seu nome. Então, o resultado de receber e crer é uma transformação em nossa vida. Nós nos tornamos filhos de Deus. Não somente adquirimos esse direito, mas também adquirimos uma nova natureza. Temos alguns textos, segundo aos Coríntios 5,17, que vamos repetir, e diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Temos ainda em João 3,3, Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 3, versículo 18, 19 e 23, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Portanto, filhos de Deus, somos todos os que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. Cremos no sacrifício dele na cruz do Calvário, aonde ele levou sobre si os nossos pecados, aonde ele nos justificou, aplacando a ira de Deus que estava sobre nós,
cumprindo toda a justiça de Deus, assumindo o nosso débito, a nossa dívida e depositando na nossa conta o seu crédito. Na cruz, ele nos reconciliou com Deus, nos regenerou, nos santificou, nos salvou. Nos deu o Espírito Santo, que é o selo, que é a garantia, que é o penhor da nossa salvação. Então somos filhos de Deus por tudo isto. Nem todos são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas há criaturas perdidas e criaturas salvas, e estas salvas são estas que são filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. E quando pensamos nesta ação maravilhosa de Deus, essa graça maravilhosa que nos alcançou, sem termos merecimento nenhum, partindo exclusivamente de Deus, nós temos em Cristo o nosso mediador, e através dele nós chegamos ao trono da graça de Deus, o Pai. E através de Deus Espírito Santo, as nossas orações são levadas a Deus o Pai com gemidos inexprimíveis. Que coisa extraordinária sabermos que a Trindade, ela se move para todos nós que cremos em Jesus como Senhor e Salvador pessoal de nossas vidas. Você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Você pode afirmar que é filho de Deus? Se você não pode, dentro do texto que nós lemos de João 1, de 1 a 14, é a oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua igreja, hoje e para todos sempre. Amém.